Olá, bom dia! Salve, salve nação rubro-negra! Eu sou o Mister Mengão e estou chegando com muitas notícias do nosso Flamengo para você. Nessa edição eu vou falar que o Avaí venceu o Botafogo ontem por 1-0 em pleno Engenhão e empurrou o Flamengo ainda mais para baixo da tabela. Que o Flamengo, segundo o jornalista, formalizou uma proposta por Everton Cebolinha. Que o Sub-20 do Flamengo jogou ontem com a equipe mundial do Bayern de Munique em amistoso no CT Ninho do Urubu. E que o Dorival Júnior já prepara 3 mudanças do time do Flamengo. Essas e outras você vai conferir agora no seu canal do Mister Mengão. Então fica comigo até o final para você não perder nada. Pessoal, ontem Botafogo e Avaí eles jogaram para completar a última partida da 11ª rodada do Brasileiro. E o time de Santa Catarina venceu por 1-0. Com esse resultado, o Avaí saiu da zona de rebaixamento, chegou a 14 pontos e passou o Flamengo na tabela. Com 12 pontos na classificação, o Mengão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileiro, mas está empatado com uma pontuação igual à do Botafogo e do Cuiabá. O que dá vantagem ao Flamengo é o saldo ridículo de gols de menos 2 gols. O Cuiabá vai ser o próximo adversário nosso e está em 18º na tabela com os mesmos 12 pontos do Flamengo e vem de um empate com o Red Bull Bragantino. O jogo entre eles será nessa quarta-feira no Maracanã, às 20h30, com transmissão do Premier Futebol Clube. Inacreditável, minha gente! A que ponto a gente chegou? É o fim do poço. A gente não está na zona de rebaixamento graças àquele saldo ridículo de menos 2. Uma vergonha, um time que tem uma folha de 25 milhões de reais por mês, fatura 1 bilhão, não pode jamais estar nessa situação tão crítica. Alô Landim, alô Braz, agora vocês devem estar satisfeitos. Acabaram de vez com o Flamengo, com tanta incompetência e amadorismo. O que esperar mais de vocês? Por que vocês não fazem um grande favor para a nação e pedem para sair? Tá na hora. Vaza, porra, vaza. É o mínimo que a gente pode esperar de vocês. Vamos dar força, pessoal, para o Dorival, que tem uma missão muito difícil, mas tem elenco para isso e pode tornar essa missão possível. Se o grupo se unir, mudar de postura e for para cima com organização, eu tenho fé que a gente sai dessa. Aí eu te pergunto, você acredita numa virada ainda do Flamengo nesse brasileiro? Coloca aí. Pessoal, a comissão disciplinar da Comebol multou o Flamengo em $8 mil, cerca de R$40.800, por infração ao código disciplinar na partida contra o Sporting Cristal na fase de grupos da Libertadores. Nessa mesma edição da Copa, o clube já havia sido punido pela entidade por infrações do mesmo artigo. O artigo no qual o Flamengo foi enquadrado fala sobre supostos comportamentos incorretos ou inapropriados dos torcedores, fecha. Entre eles, invasão de campo, lançamento de objetos e presença de fogos de artifício. A Comebol, contudo, não especificou qual foi o caso do jogo contra o Sporting Cristal, que o Flamengo ganhou de 2-1 no Maracanã. Por ser reincidente, a multa subiu de $5 mil para $8 mil. Os valores eles são diretamente descontados do montante a ser recebido pelo Flamengo, pela Comebol, pelos direitos de transmissão de TV e patrocínios. A equipe Sub-20B do Flamengo teve um compromisso na tarde dessa segunda-feira. O time recebeu o Bayern World Squad, a equipe mundial do Bayern de Munique da Alemanha, em um amistoso disputado no CT Ninho do Urubu. Embora o confronto tenha sido bastante animado, com diversos ataques para ambos os lados, o 0-0 irritante permaneceu no placar. Para preservar seus atletas, a comissão técnica do Flamengo optou por levar um time alternativo para esse jogo. Além do Sub-20B, alguns atletas que não iniciaram a partida contra o Botafogo no último sábado também estiveram presentes no jogo contra a equipe alemã. O Bayern World Squad é um programa voltado para jovens com potencial e que desejam atuar profissionalmente. Para o confronto, o clube alemão selecionou 20 jogadores de 17 nacionalidades diferentes.
Após a partida, o ex-jogador Zé Roberto fez um discurso motivacional para os jogadores de ambas as equipes. O Flamengo tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, minha gente. O Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas no Brasileiro e já está pertíssimo da zona de rebaixamento. E isso tem deixado a torcida muito aflita, já que o Mengão está acostumado a brigar por títulos e não a ficar na parte de baixo da tabela como a gente está hoje. Do jogo contra o Internacional, o Flamengo deve entrar em campo contra o Cuiabá amanhã com 3 novidades: Ayrton Lucas, João Gomes e Arrascaeta. A boa notícia é que o goleiro Santos, recém-contratado, pode aparecer na lista dos relacionados para esse jogo, uma vez que ele já está recuperado da lesão na coxa esquerda, que o tirou por 1 mês dos gramados e já vem treinando normalmente com o grupo. O martelo vai ser batido no último treino do Ninho do Urubu antes da chegada ao Maracanã. Vencer esse jogo é tido como uma obrigação. Mais uma vez, a torcida deve encher o estádio para apoiar, mas não quer ver um time com outra cara, mais aguerrido, técnico e sabendo o que fazer com a bola. O Flamengo não perdia 3 jogos consecutivos, minha gente, desde 2015. Isso irrita demais o torcedor. Eu gostei muito dessas mexidas que o Dorival anunciou que vai fazer. O time com certeza vai ficar mais guarnecido, com o João Gomes, mais robusto, com o Ayrton Lucas e mais incisivo com a Arrascaeta. Eu estou muito confiante que a gente passa pelo Cuiabá amanhã e se afasta um pouco dessa zona aí de confusão. Uma rapidinha aqui, pessoal. O Santos, ele está querendo levar o Vitinho, que é avaliado aí pelo aquele site Transfer Market, em 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 600 reais. Eu pergunto, você venderia o Vitinho para o Santos agora? Coloca aí. Se você está curtindo esse vídeo, então deixa o like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, aí aperta esse botãozão vermelho, aperta o sininho. Valeu mesmo, muito obrigado. Segundo o programa de TV portuguesa CMTV, o Flamengo e o Benfica eles já entraram num acordo pelo Everton Cebolinha e a Gávea vai ser sim o próximo destino dele. Os portugueses aceitam vender o atacante por 14 milhões de euros, mas exigem variáveis que elevam a transação para 16 milhões de euros. As duas partes estão muito confiantes em uma conclusão desse negócio. Os dois times já concordam que a transferência é a melhor saída para as 3 partes envolvidas, o que favorece muito o andar dessas conversas, Em janeiro, o Flamengo havia oferecido 13,5 milhões de euros por 75% do jogador. Diante da chegada de novos técnicos nos 2 clubes, a perspectiva de mercado, as conversas foram retomadas com novos termos. O GE apurou que há um consenso entre as partes pelo valor, que só será oficializado no papel após acordo também sobre as metas que serão gatilhos para um bônus de 2 milhões de euros. As conversas são diárias para que os detalhes finais sejam solucionados, O Flamengo chegou a tentar no início da negociação um empréstimo com valor estipulado e obrigação de compra, em formato similar ao que executou com Gabigol e Pedro. O Benfica, por sua vez, repetiu a postura irredutível de não fazer concessões e quis realmente vender. O Flamengo tinha um acordo encaminhado com o jogador no início do ano, mas dessa vez ele optou por se acertar primeiro com o Benfica, antes de falar em valores com o jogador. Os dirigentes acreditam que não será problema retomar as tratativas por um contrato de 4 a 5 anos. O ano de afirmação do Cebolinha, pessoal, foi em 2018, quando ele assumiu a titularidade, ganhou destaque e recebeu a sua primeira convocação pelo Tite. No ano seguinte, ele foi artilheiro também, e foi eleito o melhor jogador da Copa América, conquistada pelo Brasil, Em 2020, acertou a sua saída para o Benfica. Pelo clube português, são 95 jogos com 15 gols e 17 assistências. Vale ressaltar que o Dorival Júnior já deu o aval para o Flamengo investir na contratação do Cebolinha.
Pessoal, eu gosto muito do futebol do Cebolinha. Ele é rápido, driblador, chuta bem, enfim, é um excelente reforço para o nosso elenco, na minha visão. E o principal, pessoal, ele é jovem, tem 26 anos. É disso que o Flamengo precisa, uma renovação geral do seu elenco. Vamos dar mais oportunidade para o Vitor Hugo, para o Peterson, para o Lázaro, João Gomes, Cleiton, Matheus França. A gente tem excelentes jogadores no Sub-20 e a gente está aproveitando muito pouco essas joias. Aí eu pergunto para você, você gostou dessa contratação aí, essa notícia do Flamengo que vai contratar o Cebolinha? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Saudações e muito obrigado!